Olá, seja muito bem-vindo à Igreja Adventista Central de Governador Valadares. A programação já vai começar, mas antes preciso te dizer algumas coisinhas. A primeira é que estamos muito felizes em ter você aqui conosco. A segunda é que, como igreja, somos o corpo de Cristo. Adorando nos lares, no templo ou em qualquer outro lugar, estamos imprimindo as digitais do Criador em nós. Somos um povo que se levanta na tribulação e louva o nome de Deus, porque sabe, apesar de tudo, que Ele nunca nos abandonou. Somos os que ficaram, os que escolheram, os que choraram e sofreram, e os que um dia herdarão o reino dos céus, sem mais lágrimas, mais morte ou mais dor. Nós somos os que escolhemos acreditar num amanhã de vitória ao lado de Jesus. Por que você não experimenta viver isso com a gente? Acesse nossas redes sociais e confira os horários das nossas programações. Esperamos te ver aqui mais vezes. Agora prepare-se para um momento de encontro com o Criador. Igreja Adventista Central de GV, uma comunidade de fé e esperança. Boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma transmissão da Igreja Adventista Central de Governador Valadares. Hoje você acompanha o quarto e último episódio da nossa série especial sobre o livro de Jonas. E para conferir os 3 episódios anteriores, basta acessar o nosso canal. Aproveite também para compartilhar os nossos conteúdos com seus amigos e familiares, enviando o link dessa transmissão. Lembrando que você também pode nos acompanhar pelas nossas redes sociais. Estamos no Instagram e no Facebook. E para continuar usando o aplicativo 7Me na devolução dos dízimos e ofertas, basta apontar o leitor de QR Code do seu celular para o código que está aparecendo na tela. Em outros momentos da nossa transmissão, esse código também vai estar disponível. Agora você está convidado a entrar na presença de Deus através da oração. Aproveite essa oportunidade para interceder pela igreja, pelos amigos e pela família. Agradeça sempre a Ele pela graça estendida em sua vida. Boa noite. Vamos ler o livro de Jeremias, no capítulo 9, versículos 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. O que você tem feito nessa pandemia para agradar a Deus? Vamos confiar em Deus que tudo isso vai passar. Vamos fazer uma oração agora? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, gratos somos por tudo, Senhor, por ter nos protegido e nos guardado durante esses tempos difíceis. Fortaleça-nos, Senhor, e faça-nos unir para que sempre possamos alcançar o Seu nome. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Agora fique aí com a mensagem musical. Se a minha alma tem o amanhã e o coração não vê teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, teu perdão me cura, Deus. A tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço mais, me amas com amor sem fim.
fim. Eu sei que o meu Redentor vive e que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti, o teu perdão me cura, Deus. Tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Oh, sem fim. O teu perdão me cura, Deus. Tua cruz me limpa. Sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Muito boa noite a você que está nos acompanhando. Quero te agradecer pela sua audiência, por estar conosco, conectado em nossa igreja. Nós estamos transmitindo para que aí na sua casa, onde você está, você possa também adorar ao Senhor. É claro, nós gostaríamos de estar na igreja, gostaríamos de estar reunidos como amigos, como família de Cristo. Mas, infelizmente, e por precaução, para que possamos manter nossa saúde, nós optamos por ainda não abrir os nossos cultos de domingo e de quarta-feira. Então, estamos transmitindo com todo carinho, com dedicação, para que aí no conforto da sua casa você receba a palavra de Deus. Obrigado por assistir. E não se esqueça, é importante também compartilhar com seus amigos as transmissões que nossa igreja tem feito, tanto aos domingos quanto nas quartas-feiras e também alguns outros programas ocasionais. Nós estamos hoje encerrando a série sobre o livro de Jonas, a série chamada Graça Extraordinária, o Evangelho no livro de Jonas. Ao longo de 4 domingos, meditamos na palavra de Deus. Esse é o quarto, na verdade, não é? Nós meditamos na palavra de Deus, no livro de Jonas, onde entendemos o propósito de Deus ao colocar este livro nas Sagradas Escrituras. Jonas não é um livro para falar apenas do grande peixe, do milagre ao aquele peixe engolir Jonas e depois o deixar na beira da praia. Jonas é um livro que fala da extraordinária graça de Deus, ao Deus pegar o seu profeta para ir pregar em uma terra estranha, uma terra violenta, cheia de pecado, com o propósito de salvar, de resgatar o povo daquela nação. Olha só que interessante, eu falei isso e eu vou repetir agora. Deus, no livro de Jonas, não é apenas o Deus de Israel. Deus é o Deus de todos os povos. Isso traz uma lição gigantesca para todos nós. Deus não é o Deus apenas de um povo, de uma igreja. Deus é o Deus do mundo inteiro. E Ele chama o mundo inteiro ao arrependimento, chama o mundo inteiro à salvação. Essa é a mensagem que nós encontramos aqui. Jonas vai a Nínive não para levar destruição a Nínive, embora ele achasse que estava fazendo isso. Ele foi para levar redenção, para levar a palavra transformadora de Deus. Palavra que transformou a vida dos ninivitas daquele tempo, palavra que tem transformado a vida de tantas pessoas em nossos dias, palavra que pode transformar a sua vida também. E hoje, ao concluir essa série, eu quero te chamar a abrir a Bíblia junto comigo. Nós possamos estudar aqui mais uma vez, que você possa ler. Se não puder ler, então pelo menos preste bastante atenção. Hoje nós vamos olhar ao capítulo 4. Chegamos ao ápice, ao final do livro, onde acontece um discurso do profeta com Deus. É interessante como o livro é curto, ele não gasta muito tempo narrando o que aconteceu ali. São apenas alguns episódios. A teimosia de Jonas em não ir a Nínive, depois a sua pregação, o relato do povo de Nínive se convertendo e agora, por fim, a reação de Jonas a tudo isso que aconteceu. E é nessa reação que nós entendemos
o propósito final do livro. A real mensagem que esse livro vai trazer para nós, para a igreja de Deus, para o povo de Deus. Abra sua Bíblia, livro de Jonas, capítulo 4. Vamos ler aqui alguns versos hoje. Nós vamos ler, na verdade, o capítulo inteiro, mas em partes. Agora vamos ler do verso 1 a 5, ok? Diz o seguinte: Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Aqui, Jonas terminou a sua pregação, e ele viu o povo arrependido. E nós poderíamos pensar que Jonas ficaria feliz, afinal sua pregação encontrou sentido. Eu posso estar falando, eu imagino que eu estou falando de alguns pregadores, pessoas que estão acostumadas a pregar numa igreja. Tenho certeza que você fica feliz quando alguém chega para você no final do seu sermão, na porta da igreja, ou até manda uma mensagem depois dizendo: olha, gostei muito da sua mensagem, a sua mensagem tocou meu coração, a sua mensagem me fez enxergar algo de uma forma diferente. Jonas poderia ter ficado feliz aqui, mas a história diz que ele ficou profundamente irritado, se deixou levar pela raiva. Por quê? Porque ele disse a Nínive: a cidade será destruída por Deus. E quando o povo se arrependeu, Deus não destruiu a cidade, Deus trouxe misericórdia e redenção. Jonas queria destruição. Aqui é revelado o real motivo pelo qual Jonas não quis ir a Nínive. Às vezes somos tentados a achar que Jonas tinha medo. Afinal, é comum na Bíblia a história de profetas que foram rejeitados pela sua mensagem, até mesmo dentro do povo de Deus. Um exemplo é Isaías com Manassés. Isaías foi pregar a Manassés, rei do povo de Deus, e Manassés mandou matar Isaías. Jonas poderia ter ficado com medo, talvez, de pregar em Nínive, dado o histórico da cidade. Mas aqui é dito que não foi por medo que ele fugiu, que ele foi para outro lugar. Jonas não queria ver a salvação de Nínive. Era uma cidade cheia de problemas. Assim como há uma série de pessoas cheias de problemas, assim como eu e você somos cheios de problemas. Temos a tendência de julgar. Temos a tendência de julgar e julgar condenando. Você já parou para pensar que normalmente quando lançamos juízo sobre alguma pessoa, há ações, atitudes, alguma coisa que a pessoa faz e nós falamos sobre isso, normalmente é negativo? Você já parou para falar bem de uma pessoa para alguém? Ou normalmente são erros, defeitos? Nenhum de nós é perfeito. Nenhum de nós é padrão de vida para ninguém. Todos nós somos manchados pelo pecado e por isso todos nós carecemos da graça de Deus para nos transformar, para gerar uma vida diferente, uma vida nova. Jonas queria a destruição de Nínive e por isso ele ficou irritado, porque ele sabia, como ele diz aqui no texto, ele sabia que Deus é um Deus misericordioso, é um Deus de salvação. Você consegue imaginar isso? O pregador da palavra de Deus não queria levar a mensagem, porque não queria ver aquele povo se arrepender. Jonas sabia do poder de Deus em salvar. Mas ele não queria que isso acontecesse, ele queria destruição. Deus começa a argumentar com Jonas, dizendo: mas Jonas, é razoável que você esteja irado? Você não deveria estar feliz com a salvação daquela cidade? Você não deveria estar feliz com a transformação daquele povo? E aí, o que vai acontecer aqui no restante do capítulo é que Deus vai fazer uma espécie de uma encenação, um teatro com Jonas, um teatro real com Jonas, para que ele pudesse enxergar o que ele mesmo estava pensando, estava fazendo. Vamos acompanhar o restante do texto. Capítulo 4, versos 6 em diante. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta.
Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Olha o que está acontecendo aqui. Jonas foi para um alto observar a cidade. A Bíblia diz para ver o que iria acontecer. Numa ideia assim, quem sabe dar errado? Quem sabe eles voltam a praticar os seus pecados e Deus destrói a cidade? Vamos dizer que Jonas queria ver os fogos de artifício lá do alto da montanha. Jonas queria destruição. Para mostrar a Jonas o que estava acontecendo, Deus faz o seguinte: ele faz com que uma planta cresça, talvez uma árvore, cresça e gere uma sombra ali sobre onde Jonas estava. E Jonas fica feliz com isso, afinal o sol estava quente e ele tem agora o frescor da sombra. Mas no dia seguinte, Deus faz com que aquela planta seque, com que aquela planta morra. E a planta, ao morrer, Jonas fica irritado, porque agora o sol está sobre ele e de novo fala: olha, eu prefiro morrer porque a vida perdeu a graça para mim. A planta morreu, perdi tudo. Deus fala assim: Jonas, você está irritado porque a planta morreu, você ficou chateado porque a planta morreu, mas você não fez nada pela planta. E eu não vou ficar triste ao ver o meu povo, ao ver a cidade de Nínive, que são meus filhos também, perecendo? Você acha que eu vou ficar feliz ao destruí-los? Queridos, aqui Deus revela por completo por que ele nos oferece a redenção, nos oferece a salvação. Tenho certeza que você já perdeu alguma coisa que era muito especial para você. Nós temos até uma confusão com a palavra amor, porque nós amamos a tudo. Amamos uma roupa, amamos uma comida, amamos uma coisa, amamos um animal e amamos uma pessoa. Tudo é amor. E embora sejam concepções um pouco diferentes de amor, e às vezes nós venhamos até a confundir uma coisa com a outra e amar às vezes mais as coisas, os animais do que as próprias pessoas, mas todos nós amamos algo e sofremos quando perdemos isso. Seja quando perdemos alguma coisinha que é especial, às vezes tem mais um valor sentimental do que um valor material e ficamos profundamente tristes quando isso acontece, quando perde, quando quebra, quando é tirado de nós. E com certeza você já chorou muito ao perder alguma pessoa especial para você, seja porque a distância, a vida os separou ou por causa da morte. Mas assim como nós já perdemos coisas e pessoas porque foram tiradas de nós, e isso gera um sofrimento, o que talvez gere mais sofrimento é quando nós precisamos abrir mão, quando nós temos que causar a ruptura, a separação. Se é você que precisa terminar um relacionamento, ou se é você que precisa se desligar de algo, desapegar de algo, isso machuca. Isso machuca mais do que quando nós perdemos, quando alguém tirou de nós. Porque cabe a nós até a culpa ou a responsabilidade por encerrar esse ciclo. Perdas não são fáceis de serem enfrentadas, de serem traduzidas, principalmente quando nós mesmos causamos isso. Ou somos os responsáveis por terminar com isso. Onde é que eu estou querendo chegar com isso? Observe a história da redenção, ou melhor, da redenção não, a história de Deus com a humanidade. Um dia Deus criou essa terra e a Bíblia narra que ele fez com todo o carinho dele e preparou o melhor dele para o ser humano. Mas tudo que ele criou
toda a beleza do planeta, todas as demais criaturas, tudo foi para presentear o ser humano, para que aqui fosse um lar perfeito para os seus filhos. Ele criou Adão e Eva e todos nós somos criaturas dele. Mas o pecado entrou nesse mundo e o pecado manchou a criação de Deus e o pecado destruiu a criação de Deus. E agora os filhos de Deus passaram a se virar contra ele. Os filhos de Deus o abandonaram, o negaram, o rejeitaram e escolheram o pecado. Todos nós nascemos com essa mancha causada pelo pecado. Mas em algum momento de nossa vida, nós somos confrontados por Deus a uma escolha. A escolha de optarmos pela salvação, pela graça. Cristo desceu do céu, Cristo desceu da glória para se tornar um de nós. E então ele vence. Onde Adão fracassou, Cristo venceu. E ele nos concede então a sua vitória, porque ele morreu por nós, saldou a dívida, ressuscitou e nos diz: todo aquele que crer em mim viverá. Ele passa a sua vitória a nós. E agora temos esta vida para rendermos ela ao Senhor, para nos curvarmos diante do Senhor, para então sermos salvos por Ele e um dia termos a vida verdadeira, o reino dos céus, porque o que temos aqui nessa terra é só uma sombra do que Deus está preparando para todos nós. Mas por mais bonita e linda que seja a história da redenção, ou a promessa da redenção, porque isso ainda vai se cumprir no futuro, Jesus voltará para nos levar ao céu, mas temos que lembrar que o dia da volta de Jesus e todo o desfecho, na verdade, da redenção, ele termina com uma coisa: a destruição do mal. Deus precisa destruir o mal, Deus precisa destruir os pecadores para que o universo viva em paz. Deus precisa purificar o universo e a purificação exige a destruição do pecado e de todos aqueles que preferiram ficar agarrados ao pecado. Agora veja, Deus criou a todos nós. Deus criou os anjos que se rebelaram contra ele, Deus criou a Lúcifer, que depois se tornou a Satanás, e todas essas criaturas foram amadas por Deus. Mas chegará um dia que, para o bem de todo o universo, Deus precisará destruir aqueles que um dia ele criou. Você consegue imaginar isso? Deus terá que pegar todos aqueles que o rejeitaram e então destruí-los. Nós, quando falamos sobre isso, parece que falamos como se fosse algo fácil, como se fosse algo simples, como se não houvesse sentimento, algo desconectado de valor, simplesmente Deus está jogando fora algo que quebrou. Queridos, Deus irá destruir aqueles que um dia Ele criou. Ele amou a esses seres humanos tanto quanto aos anjos. Ele amou a esses seres humanos e enviou Jesus para morrer por cada ser humano que um dia será destruído porque rejeitou a graça. Cristo morreu por eles também. Deus não quer destruí-los. A Bíblia fala que essa destruição, que a condenação eterna, é um ato estranho de Deus, porque Deus é um Deus de justiça, de salvação, de amor, de misericórdia, como o próprio Jonas escreve no livro. Jonas sabia que Deus era um Deus clemente e misericordioso, sabia que Deus é Deus de salvação. Deus é Deus de salvação, Deus não é Deus de destruição. Mas um dia ele terá que fazer algo que é estranho à sua própria natureza, que é destruir aqueles que ele criou para o bem maior de todo o universo, para que o universo possa ter paz e até mesmo para que essas criaturas tenham paz. Afinal, elas jamais viveriam felizes, uma vez que o céu não foi escolhido por elas. Elas não escolheram o céu ou a graça, elas preferiram o pecado. Mas eu fico pensando, eu fico imaginando quão pesado será para Deus, quão difícil e quão triste será para Deus ter que destruir quem Ele criou. É por isso que Ele nos convida à salvação, Ele insiste conosco, é por isso que Ele enviou Jesus a essa terra, é por isso que o Espírito Santo está aqui conosco hoje, é por isso que a igreja foi chamada para pregar, para anunciar a graça, porque Deus não quer destruir ninguém, porque destruir um filho apenas dele vai lhe partir o coração tremendamente. E eu fico pensando que nós estaremos no céu e depois, na eternidade,
na nova terra, e a Bíblia diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima, ou seja, nós não nos lembraremos dessas pessoas mais. Essa lembrança, a lembrança desta vida aqui, do que aconteceu nessa vida, será apagada, desaparecerá de nós. Mas Deus sempre lembrará que Ele um dia teve que destruir os seus filhos. Você sabe quão pesado isso será para Deus? Você consegue imaginar o quão difícil isso será para Deus? É por isso que Ele fala para Jonas: Jonas, você tem alguma razão na sua ira? Você tem noção do que você está irado porque a cidade não foi destruída? Jonas, você agora está com pena da planta, que você não teve nada a ver com ela. Eu tenho misericórdia de uma cidade de mais de 120 mil pessoas, porque são meus filhos e eu quero a redenção deles. Deus olha para essa terra com hoje mais de 7 bilhões de pessoas. Deus olha para esta terra e Ele olha com misericórdia, com lágrimas nos olhos, porque Ele está olhando para uma humanidade que não sabe, como diz o texto, discernir entre o certo e o errado. Deus olha para essa humanidade e Ele quer resgatá-la. O anseio furioso de Deus é que a humanidade descubra o seu amor, que a humanidade seja salva pelo seu amor. E Deus vem com toda a sua força, com todo o seu amor a este mundo, para que nós, pelo seu amor, sejamos transformados. Embora estamos encerrando essa série sobre Jonas, para terminar a mensagem, eu queria que você abrisse num outro texto, um texto do profeta Jeremias. Pega a sua Bíblia, eu vou pegar a minha aqui. Pega a sua Bíblia, Jeremias, capítulo 31. Livro do profeta Jeremias, capítulo 31, verso 3. Sabe o que está escrito? Eu peguei para ler, mas eu conheço esse verso de cor. E eu gostaria que você soubesse esse verso de cor. Não apenas para decorar mais um, mas esse é o puro evangelho. Com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Deus está nos dizendo que Ele nos ama com amor eterno. Antes de sermos criados, Ele já nos amava. E se, porventura, algum de nós rejeitar a graça e for destruído, Deus continuará a nos amar eternamente. Essa ferida permanecerá no coração de Deus, assim como as feridas permanecerão nas palmas das mãos de Jesus. Deus nos ama com amor eterno. Não tem como ser algo mais forte do que isso ou mais poderoso do que isso. Toda a natureza de Deus é amor, e todo esse amor é dado a nós, para que através da sua bondade sejamos atraídos a Ele. É claro que talvez em algum momento você pense: mas Deus já se esqueceu de mim, ou Deus não fez algo que eu queria, ou Deus não me atendeu. Não olhe para as circunstâncias dessa vida, não olhe para as coisas dessa vida. Nós estamos num mundo injusto. A bondade de Deus é que Ele enviou Jesus até essa terra para nos resgatar. Jesus veio com o único propósito de cravar um caminho, abrir um caminho para que eu e você possamos chegar ao céu e ter a vida eterna. Esta sim, a vida verdadeira que Deus quer nos dar. Essa terra aqui é só uma sombra, não é nada. Deus quer dar algo muito maior. Tudo que passarmos aqui, o céu compensará. Mas precisamos responder a esse chamado de Deus. Responder ao amor de Deus. Ao nós aceitarmos esse amor. E ao levarmos esse amor às outras pessoas. Jonas foi levar a mensagem, mas na verdade parece que Deus não queria, além de salvar a cidade de Nínive, Deus queria ensinar uma lição e trazer salvação ao seu profeta. Alguém uma vez disse que muitas vezes Deus envia o mensageiro para salvar com a mensagem. E às vezes Ele envia a mensagem para salvar o mensageiro.
Esse foi o caso de Jonas. Jonas precisava entender um pouco mais da graça de Deus e entender que Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus de graça. Se você pesquisar no Google, assim que terminar aqui, ou tiver com o celular livre aí quiser pesquisar, e colocar no Google assim, túmulo de Jonas, você vai encontrar alguns registros que foram encontrados. Esse túmulo foi destruído numa invasão muçulmana pelos muçulmanos. Mas esse túmulo ficava na cidade de Nínive, onde hoje é o Iraque. E era uma obra grandiosa. Jonas nunca voltou para a terra de Israel. Jonas permaneceu em Nínive. E em Nínive ele morreu. E em Nínive foi enterrado. E pelo que consta, como um herói, porque levou salvação naquela cidade. O povo nunca se esqueceu de Jonas. É claro que passaram-se alguns anos e outras gerações vieram e muitos se desligaram de Deus, mas aquela geração para sempre ficou marcada porque Jonas foi lá falar de Deus, ainda que o próprio Jonas não quisesse isso. Será que você já marcou, ou melhor, antes disso, eu tenho certeza que alguém já marcou a sua história porque falou de Deus para você. Agora é a nossa vez de marcar a história de alguém ao anunciar a graça do Senhor. Eu não sei se você já experimentou isso. Alguns são resistentes. Pastor, mas eu não sei fazer. Como é que eu vou fazer? Eu não sei falar, eu não sei ensinar, eu não sei dar estudo bíblico. Pare de dizer eu não sei. Pare de dizer eu não consigo. Pare de simplesmente de dar desculpas para simplesmente falar que você não quer. Deixa Deus mostrar que é possível. Deixa Deus te usar para salvar a vida de alguém, assim como Ele usou Jonas e usou tantas outras pessoas. Você verá que ao ser usado por Deus, além de ter um relacionamento mais profundo com Ele, você experimentará uma alegria como nunca antes ao ver que você marcou positivamente a história de alguém para levá-la ao reino dos céus. Precisamos comunicar a graça, falar a graça, porque nós dependemos dela. E todo mundo precisa ouvir que Jesus quer salvar. Alguém certa vez disse que nenhum pecado foi perdoado. Deus pagou o preço de todos os pecados e então nos oferece a redenção. Graça é assim. A gente não explica, a gente não questiona. Graça a gente aceita. Pecado se paga e Cristo pagou na cruz. E hoje nós temos a graça para nós, mas precisamos compartilhá-la com as pessoas. Precisamos ser Jonas modernos. Não que teimam, que reclamam, mas que vão a qualquer lugar para anunciar o Evangelho do Senhor. E às vezes, mais do que todos os outros, até mais do que aqueles a quem falamos, nós é que precisamos dessa graça. Enquanto você ouve essa música, deixa o Senhor falar contigo. Deixa o Espírito Santo tocar no seu coração. Deixa o Senhor falar a você agora. A graça é um ponto de encontro, lugar onde os fardos se espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo, descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz.
a morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Havia imensa separação entre a raça caída e o Deus do perdão, mas a graça fechou o abismo e sem hesitar estendeu-nos a mão, mostrou-nos a estrada de volta à casa do Pai, onde iremos morar. Nos dá a certeza que move e a certeza de Cristo que em breve virá. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica, pecado se paga e Cristo pagou por mim. E Cristo pagou por mim. Graça. Simples assim. A gente tem uma tendência de dificultar tanto isso, de colocar tanto empecilho dentro da barreira. Graça. Graça a gente só aceita. Então aceite a graça e aceite Deus te transformar. Aceite que Ele seja o seu Deus. Você pode orar comigo? Querido Pai, nós te agradecemos pelo Evangelho, pela graça, que não foi revelada apenas no livro de Jonas ou no Novo Testamento, mas toda a história da Bíblia é a história do Deus da salvação, o Deus da redenção. Obrigado, Senhor, porque o Senhor um dia nos chamou a uma vida diferente.
Nos use agora para transformar a vida das outras pessoas. Nos abençoe. Seja com cada um que agora assiste isso. Visite essas pessoas, esteja na casa de todos eles. Nos abençoe. Restaure quem precisa de restauração. Cure quem precisa de cura. Dê o emprego a quem está precisando de emprego. Dê a saída a quem agora procura uma alternativa. Abençoa cada um dos teus filhos, Senhor. Nós te pedimos isso. E acima de tudo, humildemente te pedimos que nos dê a salvação, pois confiamos em Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, e no nome de Jesus nós oramos. Amém. Chegamos ao fim. Terminamos a série. Completamos nosso estudo do livro de Jonas. Outras virão no futuro, mas eu convido você a não apenas colocar isso em prática, mas a viver o Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Que a sua semana seja abençoada pelo nosso Deus. Fique na paz e na graça do Senhor Jesus. Um grande abraço e Deus te abençoe. Chegamos ao fim de mais uma transmissão. Foi muito bom refletir sobre a graça no livro de Jonas ao longo das últimas 4 semanas. Os 4 episódios completos continuarão disponíveis em nosso canal. Para continuar acompanhando os nossos conteúdos, basta nos seguir pelas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Uma ótima semana para você e até o nosso próximo encontro.